Olá, bom dia a todas, a todos que estão, nessa vontade de bater esse papo nessa nossa live com o tema de hoje, coragem para agir. Hoje é um dia da gente olhar o que significa isso na nossa história, o que significa coragem na minha biografia, o que significa coragem quando eu penso no meu propósito, na minha carreira. O que é que isso tem a ver com as minhas atitudes no mundo? E aí, a gente daqui a pouco vai falar mais sobre esse tema. Lembrando que essas lives que eu estou realizando são para pré-lançamentos da Mentoria Desperte, Então, são aquecimento da Mentoria Desperte que vai ser lançado no dia 10, às 16 horas aqui no meu Instagram. Então, você que quer participar dessa mentoria, com meu acompanhamento, com as minhas intervenções diretas, no dia 10 de agosto, às 16 horas, aqui no meu Instagram, nós estaremos lançando a Mentoria Desperte. E essa mentoria, ela tem uma construção robusta no que se refere à tomada de decisão, o que se refere a destravar todos os teus impasses ligados à tua carreira. Então, se você quer olhar para esse âmbito na sua vida, que é a carreira, que tem a ver com a realização do teu propósito, dia 10 de agosto, não perca essa oportunidade, eu vou estar lançando a Mentoria Desperte. E é uma mentoria com poucas vagas, porque até para eu poder estar, disponibilizando de tempo para essas pessoas que estarão comigo nesses 30 dias, com 4 encontros online, com acervos. Então as pessoas vão receber também alguns acervos para também complementar um pouco disso que a gente vai destravar durante esse processo de 30 dias. Então não deixa de me acompanhar no meu Instagram, eu vou estar divulgando, cada vez mais, mas na segunda-feira a gente já começa esse nosso projeto, essa Mentoria Desperte. Oi Eliane, oi o Inglas, bom dia Priscila, minha parceira. Priscila também está comigo nesse trabalho. Ela já esteve comigo também junto com o Casulo, está comigo num Casulo, do Casulo ao Despertar, onde a gente já realizou aí algumas turmas e temos aí uma previsão para setembro também lançar mais uma turma do Casulo. Pessoas que fizeram o caso do Casulo ao Despertar, que foi nesse momento da quarentena, foi um processo muito interessante, onde as pessoas puderam se preparar para esse momento onde está dentro do Casulo e aí para essa preparação, para essa saída do Casulo. Então, como é que eu fico dentro do Casulo e saio do Casulo, Então, bem-vindos a todos, bem-vindos. E aí a gente vai falar um pouco sobre esse tema, já está fixado, o tema é coragem para agir. E aí esse tema, ele também, como eu falei durante esses dias, ele tem a ver com o pilar da mentoria, do pilar que é o chamado Decide. Então, esse processo de destravar a tomada de decisão, se você não olha para esse campo que é a coragem para agir, você vai ficar muito mais em outro lugar. Você não vai dar passos. E aí a gente tem os 3 pilares, já falei. Oi, Tiago, tudo bom? Imaculada. Tiago aí que fez comigo o programa Germinar de Recife. Bem-vindo para o nosso bate-papo. Saudades, viu? Então, nós vamos falar um pouco sobre esse pilar, que é um pilar que para mim é muito significativo, porque ele também tem muito a ver com a minha biografia, Quantas vezes na minha biografia eu precisei exercitar a coragem. E aí, como é que a gente olha a coragem, eu vou falar daqui a pouco, mas como é que a gente exercita a coragem, na nossa vida? Como é que a gente dá esse passo de agir, de coragem para agir. E aí esse pilar, ele ancora o método, Então o método, ele é feito, com os pilares que para mim são significativos, que foi o que eu já falei durante esses dias, que é a comunicação assertiva. Então o meu método Decide, ele tem esse pilar que vai ancorar as pessoas no seu posicionamento. E aí a gente falou também sobre ontem quem perdeu a live, foi uma live bem interessante, porque a gente falou sobre autoconhecimento com propósito, que também é um pilar. E hoje nós vamos falar especificamente sobre o último pilar do método Decide, que é coragem para agir. E todos esses 3 pilares estão dentro da Mentoria Desperte. Então, a Mentoria Desperte vai estar permeada por comunicação assertiva, autoconhecimento com propósito e coragem para agir.
Muito bom. Então eu vou conversando, se vocês tiverem algumas questões, se tiverem perguntas, vão trazendo, que eu acho que fica mais tranquilo quando vocês trazem, né, de dentro de vocês as demandas, né, as questões, as inquietações em relação a esse tema. Porque a gente fala coragem, remete logo, né, a arriscar, né, a sair de algum risco, ou se lançar. Mas primeiro a gente vai falar da palavra coragem, né? A palavra coragem, ela vem do latim coração, né? Então vem de cor, que é de coração, agem, que é de agir. Então coragem, ela tem a ver com coragem de agir, agir com o coração. Mas como que eu vou agir com o coração? Eu achava que eu tinha que desbravar para ter coragem, né? E sim, você vai desbravar a partir do seu sentido, do que está dentro de você, do que faz sentido para você, da maneira como você encara as coisas que vêm, que a vida te apresenta. Então, coragem para agir é coragem com o coração, é coragem com o que faz sentido para você. E quando a gente olha para esse tema de agir com o coração, como é isso, né? Como é isso no meu dia a dia? De que maneira eu posso agir com o coração? E isso significa coragem, né? Agir com o coração, eu achava que agir com o coração é ficar emotivo, né? Sei lá, as pessoas trazem muito isso, que é ficar nessa questão do sentimento. Tem a ver, porque a coragem é o que está dentro de você, no sentido de reconhecer o que é que permeia dentro do teu ser, no teu campo emocional, no teu campo mental. Então, às vezes eu tenho alguns pensamentos negativos que me tiram a possibilidade de agir. Às vezes eu estou muito presa a um sentimento de medo, de angústia, de medo de fracassar, que me tira a possibilidade de agir. Então, a coragem é primeiramente reconhecer esses sentimentos e esses pensamentos. É reconhecer que quando você precisa tomar uma decisão, você vai passar por alguns desafios. É reconhecer que quando eu tô com medo, eu tremo, né? E aí sim, eu a partir disso, reconhecendo isso, eu crio uma coragem para agir. Porque isso faz sentido para mim. Porque da maneira que eu olho a vida, se eu não olhar com significado, o que isso representa na minha história, o que isso vai me levar, eu não vou agir. Eu vou ter uma ação, na verdade, eu vou reagir por impulso. E impulso, gente, não é coragem. Porque no impulso, a gente tende a depois olhar para trás e não ter consciência do que fez. Então, fazer por impulso não é coragem. Fazer por impulso é não ter consciência do que está acontecendo com você internamente. Então, olhar para os seus sentimentos, olhar para isso que está te motivando, e aí sim você vai para a ação. Mas se você, na hora de uma situação, você reage, não necessariamente isso é uma coragem. Pode ser que nessa reação tua, você tenha tido uma atitude de coragem, que isso também é bom. Mas o cuidado é que isso vire aquilo que a gente falou ontem, né? Se torne uma coisa automática. Mas que depois você vai ter que lidar com isso, vai sofrer com isso, né? Então, essa coragem para agir nada mais, nada é do que olhar a sua situação, olhar o sentido que tudo isso que você quer faz para você, sentir no teu coração como é realizar essa situação ou fazer, ter essa atitude, e aí você vai e age. Então, quando a gente fala na carreira, a carreira é um campo que muitas vezes a gente fica travado porque a gente não... E aí, por que eu não tenho coragem de agir? Porque eu não sinto como significaria isso na minha vida. Porque eu não sinto e não reconheço que eu tô com medo. Eu fico querendo sempre esconder o meu medo. À medida que eu escondo o medo, eu não vou agir com o coração. À medida que eu escondo o medo, eu vou paralisar. Ou muitas vezes eu negando esses meus sentimentos, eu negando tudo isso que está dentro de mim, eu prefiro sair da situação do que agir. Porque eu tenho medo do que possa vir a partir do que eu sinto. Então, a partir do que eu sinto é o que vai te levar a criar coragem. É isso que a gente precisa perceber, né? De que maneira eu estou olhando para dentro de mim para reconhecer o que vem quando eu quero fazer algo, quando eu quero realizar algo, olhar para isso de uma forma muito verdadeira
consigo mesma, não é para o outro, é consigo mesma, porque aí sim eu consigo agir com o coração. Priscila está trazendo que tem que integrar o pensar, o sentir e o agir. É isso mesmo. Então, de que maneira eu olho quais são os meus pensamentos, o que é que vem. Se dentro dos meus pensamentos tem alguns padrões, eu preciso reconhecer que padrão é esse. Se tem algumas crenças, eu preciso reconhecer que crenças são essas que estão aqui no meu pensar, que me impedem de agir. Eu preciso olhar para isso, reconhecer, sentir isso. A Aliane está de plantão, né? Na live. Muito bem, Aliane. Força. Coragem para agir, para estar aqui, para reconhecer o que é que precisa. Bom dia. Então, pensar, analisar o que é que vem de pensamentos, de crenças que me impedem de tomar uma decisão. Olhar para esse sentir que, de alguma maneira, nos coloca muito para dentro, ou coloca para fora demais. Ou eu encolho de forma a não trazer o que tem dentro de mim, ou eu extravaso algo porque eu não estou dando conta do que está aqui dentro. Então eu me torno agressivo, eu me torno uma pessoa impaciente, vem uma ansiedade, então isso vai para fora e eu começo tudo que me cerca, né? Tudo que está no meu entorno, isso vai sendo permeado. E aí muitas vezes na minha ação eu paraliso ou ajo por impulso. E aí Teresa está trazendo que reconhecer as minhas crenças, reconhecer as crenças também vai te permitir, Teresa, olhar para o que é que está te impedindo de agir. Então você vai olhar assim, o que significa essa crença na minha vida hoje, né? Que em algum momento já trouxe algumas coisas na minha biografia. O que significa isso para mim hoje? Eu reconheço essa crença, eu olho para isso, sinto como é ela na minha vida e para transformar essa crença, para ela não se tornar limitante, aí é onde eu reconheço e digo assim, com essa crença eu vou transformar a partir da minha ação. Aí, agir com o coração, a coragem para agir, e o próximo passo, gente, é realmente fazer algo para que as coisas sejam transformadas. Não adianta eu ficar também sentindo isso, vivenciando, reconhecendo, mas eu não dou um passo de transformação, da metamorfose, né? Então, essa metamorfose, esse reconhecimento, esse olhar para o que está vindo na minha história, vai me trazer força para motivar até uma ação. Aí isso é coragem. E aí coragem é muitas vezes eu dizer para você, olha, cara, eu tô aqui querendo muito estar nessa área de trabalho. Eu queria muito colocar todo o meu potencial que está aqui, que eu sempre quis fazer, mas no fundo eu tô com um medo de fracassar. Se você faz isso, você reconhece que está com medo de fracassar, mas se coloca, você se expõe, você se expressa, você arrisca, você já transformou. Você já teve um passo de coragem para a ação. Ah, mas eu nem realizei ainda. Justamente está aí. Porque a coragem na ação não necessariamente é só já estar fazendo a coisa. É antes reconhecer. É antes reconhecer que eu tô com medo da pessoa que está do meu lado, meu colega de trabalho, eu me expressar. Lembra que eu falei de comunicação? Eu tô com medo de me expressar para ele, dizer para ele que hoje eu não consigo dar um sim para ele. Isso é coragem. Eu reconhecer isso é coragem. Aí eu reconheço isso, olho para isso e vou falar com meu colega, ó, todas as vezes que você pediu para eu fazer isso, foi de encontro aos meus limites. Mas hoje eu quero te dizer que hoje eu vou te dar um não. Por isso, por esse motivo. Isso é coragem, gente. Então, primeiro você reconhece, depois você faz. Primeiro você se lança, depois você vai e faz. Primeiro olha o que faz sentido dentro do teu coração, né? Dentro do que está na tua alma. Aí você vai e toma uma atitude. Aí tem que ir para a ação, né? Então, eu sinto e eu faço. Eu sinto e eu faço. Nada de fazer por impulso, porque aí a gente vai ter uma possibilidade do que a gente chama de arrependimento, né? E se a gente não é assertivo, a culpa vai estar sempre permeando na nossa vida. Então, todas as vezes que eu tomo uma atitude sem olhar para o significado, sem olhar para o que isso representa para mim, eu me arrependo. E eu carrego uma culpa. E aí isso vai trazer um outro problema para mim. Porque quando eu trago a culpa para mim, quando eu trago isso, ou ela fica muito dentro de mim, ou eu vou começar a culpar o outro também. E aí eu entro no papel de vítima. E aí vitimizar-se,
não é coragem. Né? Você está sempre naquele lugar, não te traz esse lugar da coragem, desse agir com coragem. Agir com coragem é isso, é reconhecer, é sentir o que está dentro para depois isso ir para fora. É dessa maneira. Né? Bom dia, Ramone, aí também, plantão na nossa live. Então, agora é um pouco de analisar, assim, quando eu fui construir a mentoria Desperte, e quando eu fui pensar nos pilares, eu fui olhando um pouco para a minha biografia, né? Eu fui trazendo o que para mim significa reinventar-me, né? Eu trabalho, como eu falei, há mais de 15 anos com desenvolvimento humano, e uma das coisas que me tocou nesse meu processo de trazer a mentoria online, né, que nesse mundo online, que eu trabalhava mais no presencial, e aí eu fui descobrir uma vulnerabilidade minha, que era esse medo, né, desse estar tão visível, né. E aí, Brené Brown, e aí depois, quando eu construí a mentoria Desperte, que eu criei os métodos, que veio comunicação assertiva, que veio autoconhecimento com propósito, eu fui olhar alguns documentários da pesquisadora Brené Brown, e ela traz muito sobre essa questão da vulnerabilidade, e para mim fez muito sentido, porque eu tenho um processo com isso, né, de o que é coragem na minha biografia, né. E aí eu fui percebendo que realmente a coragem é você reconhecer a sua vulnerabilidade. Porque em muitos momentos na minha vida, eu só tive coragem quando eu reconheci os meus medos. Quando eu reconheci que eu estava com medo de falhar. Eu reconheci que muitas vezes na minha biografia as coisas eram difíceis e isso me retraía. Quando eu reconheço isso, aí eu crio coragem. E aí, antes de ver esses documentários, né, antes de olhar para esse processo que Brené Brown trouxe, que eu vou citar ela, mas tem muitas pessoas que falam sobre a questão da vulnerabilidade. Se vocês, né, puderem depois olhar esse material, ela tem na Netflix, tem também no YouTube, ela fala sobre o poder da vulnerabilidade. E dentro dessa vulnerabilidade está a coragem. Essa possibilidade do pertencimento, e pertencimento em termos do que está no seu entorno, mas pertencimento também de ser ancorado por si e ancorado pelo mundo. E fez muito sentido para mim, fez muito sentido trazer esse método, esse pilar no meu método, porque isso significa que, de alguma maneira, reconhecer os teus desafios, o que é vulnerável em você, o que você tenta esconder, é o grande passo que você dá para você criar, por exemplo, para você abrir espaço para coisas novas na sua vida. Então, quantas vezes a gente tem dificuldade de pedir ajuda, porque você tem dentro de você um medo de as pessoas se acharem de tal maneira, uma fracassada, um fracassado. Quantas vezes você tem medo de reconhecer que não sabe fazer tal, né, não tem uma habilidade em X, e aí você não traz isso, e aí isso te coloca para dentro, né, te coloca para ação. Aí, ao invés de sentir com o coração, nessa coisa da coragem, você fica preso em você, preso nos seus medos, preso na sua vulnerabilidade. E quando você olha para essa vulnerabilidade, quando você olha para os seus desafios, para os seus bloqueios, e eu estou falando, ontem eu falei que quando a gente for olhar a mentoria, quando a gente olha para o autoconhecimento, a gente vai precisar olhar para os nossos bloqueios, porque é isso que impede a gente de dar um passo. É isso que impede a gente de agir no mundo. Então, é olhar para o que está te impedindo de agir, é olhar para o teu coração, é olhar o que está dentro, né? É olhar para os seus próprios desafios, porque aí sim, eu tive esse caminho, um caminho, né, eu acho que é uma jornada muito, muito forte, né, de você parar e olhar para o que é seu, que isso vai te dar um outro significado na tua vida, quando a gente olha verdadeiramente, sem culpa, sem julgamento, olhando o que é o que é. O meu medo é um medo, porque eu fico escondendo o medo, e aí então eu não transformo o medo, eu vou ficar com ele.
Aí eu vou criar pânico, eu vou criar, né, o medo do mundo, o medo de mim mesma, medo das pessoas, falta de confiança, né? Então, quando eu paro para olhar isso, sem essa culpa, mas olhar o que é, né, de uma forma muito, muito verdadeira com você mesma, você age com o coração. Então, você tem essa possibilidade de ir para a ação, de tomar uma decisão, de fazer uma transição de carreira, porque você já reconheceu que o medo de falhar, você já reconheceu que o medo de falhar faz parte, que está ali, mas que você vai transformar. Então, olhar para a minha carreira, olhar para essa possibilidade, para o meu campo, de colocar as minhas habilidades no mundo, os meus talentos, e dizer que eu estou com medo de usar esse talento, das pessoas não gostarem, né? Eu estou com medo das pessoas julgarem o que eu estou fazendo. Eu estou com medo desse meu projeto ser julgado. Se você reconhece isso e você vê o que faz sentido na tua vida e olha e transforma, você tem coragem para agir. Mas se eu digo assim, não, esse projeto um dia eu faço. Não, mas é porque eu gosto de fazer isso só como hobby. E aí eu fico escondendo que eu tô com medo do julgamento das pessoas, eu afasto a possibilidade de agir com o coração. Então é nessa linha que eu tô querendo trazer para vocês. Quando eu tô com medo de me mostrar para o mundo, é porque eu tô escondendo algo meu, algum desafio, alguma vulnerabilidade. Quando eu estou com medo de apresentar-me no mundo e dizer, essa sou eu, com tudo que eu tenho, com isso, se eu digo não, e eu crio uma máscara ou uma capa e não mostro, né, esse coração, eu afasto a possibilidade de agir. Eu afasto qualquer possibilidade de tomar uma decisão. De fazer o que é significativo para mim, que eu falei ontem sobre propósito, né? De fazer o que está na minha essência. Eu me afasto da minha essência. Priscila traz que é você ter clareza para si mesmo, né? Não é necessariamente para os outros. É principalmente para você, Priscila. Porque por que a gente não mostra os nossos desafios? Porque a gente não quer mostrar para o outro. Então, primeiro eu tenho que reconhecer eles, aceitá-los, acolhê-los. Mas não é aceitar e não querer transformar. Lembra que eu falei da síndrome de Gabriela? Eu nasci assim, vou morrer assim? Não é isso. É que quando eu reconheço o meu medo, o meu desafio, eu tenho a possibilidade de transformar. Quando eu nego isso, quando eu culpo o outro, quando eu digo que eu não estou me lançando no mundo porque o outro não deixou, né? Eu trouxe sobre a questão das crenças. Quando eu digo que não estou fazendo o que eu gosto, porque foi meu pai e minha mãe que disse que eu tinha que fazer, eu estou afastando a possibilidade de reconhecer que eu tenho medo de mostrar o meu trabalho. Eu tenho medo de mostrar o meu talento. Eu tenho receio de fracassar com isso que eu quero apresentar no mundo. Aí, ou eu me culpo demais e entro numa dor profunda de o mundo não presta para mim, ou então nada, ó céu, ó vida. Ou eu vou estar sempre culpando que eu não faço isso, não tomo atitude por causa dos outros. E isso tá porque você não reconhece o que está dentro de você. Então, reconhecer o que está dentro de você, o que faz sentido para você, é agir com coragem. É isso que eu estou querendo trazer para vocês hoje. É a partir de você mesma, você tomar uma atitude. Aí você pode dar passos, né? Tá bom, eu reconheci que tenho medo das pessoas julgarem aquele meu trabalho. Reconhece isso. Mas mesmo assim, qual é o passo que eu preciso dar para mostrar o meu trabalho? É por impulso? Mostro hoje, amanhã já me escondo, sabe? Quando você coloca e sai de cena? Não, é assumir, ó. Esse é o meu trabalho. Com medo mesmo. Reconhecendo que está com medo, porque aí você está verdadeiramente ali. Então, esse é o meu trabalho, esse é o meu projeto. E dentro de você. E aí, se você quiser falar para o outro, você pode falar. Eu estou com o coração apertado de mostrar o meu projeto, mas esse é o meu projeto. Ou, no mínimo, você tem que assumir para você que você está com medo. No mínimo. Aí é uma decisão de cada um se eu quero dizer para o outro que eu estou com medo. Ou simplesmente me lançar. Ou simplesmente aquele projeto que tinha 10 anos na gaveta, eu tirei da gaveta, sabendo que posso falhar, e aí o que significa falhar,
E aí na verdade, o que nesse momento não pode não acontecer, né? Pode ser interrompido, porque também essa palavra falhar, fracasso, nos limita, né? Então eu fico sempre, o fracasso e o sucesso fica sempre batendo na minha porta. E se algo naquele dia não deu certo, eu já acho que sou um fracassado. Aí eu já dou um passo para trás e não faço mais o que eu gostaria. Mas se eu coloco no mundo algo que eu sei que tem significado, que eu sei que vai ter resultado para mim, vai ter resultado no mundo, eu vou tentar uma vez, eu vou tentar 2 vezes, eu vou tentar 3 vezes. Se não é nesse lugar, eu preciso perceber qual é o lugar que ele tem vida. Às vezes eu estou colocando meu projeto no lugar onde não tem vida. E aí eu preciso estar atento ao que está à minha volta. Mas eu só consigo estar atento ao que está à minha volta se eu estou atento dentro de mim. Porque aí eu percebo os desafios que está me apresentando. Aí eu olho cada desafio, né, para de alguma maneira transformar ali. Porque às vezes a gente coloca o nosso projeto em um lugar, não deu certo ali, né, não rodou, não aconteceu. E eu digo que é porque meu projeto não presta. E aí onde você tem que perceber se é o projeto que não presta ou você não está tendo coragem realmente de mostrar esse teu projeto. Que no primeiro desafio você recuou. E aí recuar e avaliar é uma coisa. Vai paralisar, já muda a história, né? Então Priscila está trazendo que se sentir fracassado sempre como se fosse imutável, muito nocivo, sempre podemos começar de novo, um dia de cada vez. É isso mesmo. Então, a coragem para agir, gente, é isso. Eu estar atento ao que meu coração está trazendo, ao significado das coisas, estar atento às minhas emoções. A gente está falando muito sobre inteligência emocional, de que maneira eu lido com essas coisas que me limitam, né? De que maneira eu consigo lidar com os meus próprios desafios. Porque se eu tenho essa possibilidade de lidar com os meus desafios internos, né? Porque o que está externo ele é consequência do que está dentro de mim. Então, se eu tenho essa inteligência emocional é você lidar com seus próprios sentimentos, com as suas emoções, com seus desafios, ajudar as pessoas a lidarem com seus sentimentos. Mas eu só vou ajudar as pessoas ao meu redor, a minha equipe, meu grupo de trabalho, se internamente eu também faço esse processo, porque senão eu fico exigindo que o outro tenha, né, autocontrole, eu fico exigindo que o outro tenha equilíbrio e dentro de mim eu não reconheço que eu preciso cuidar da minha impaciência, por exemplo. Se eu não reconheço isso, eu vou estar sempre exigindo do outro a paciência que eu não tenho. Porque muitas vezes o que a gente exige do outro é o que a gente não precisa. É o que a gente precisa desenvolver. O outro é um espelho, né? Então, por isso que a gente se desenvolve com o outro, né? A gente faz o nosso caminho de autoconhecimento, olha para outras pessoas e diz assim, o que é que essa pessoa está me trazendo, né? De desafios, de oportunidades, de olhar para mim. Mais do que ficar dizendo que essa pessoa cruzar o meu caminho para acabar com a minha vida, é olhar por que ela está ali. Aí sim eu vou fazer um processo de realmente cuidar do meu emocional, cuidar do que eu preciso desenvolver. Então, gente, agir sobre o medo, Inglas. Agir sobre o medo não é esconder o medo. Agir sobre o medo é reconhecendo o medo. E aí, quando você reconhece o medo, você transforma o medo. Porque eu reconheço que eu tô com medo de falar em público. Eu reconheço. A voz fica trêmula, mas eu mesmo assim vou. Então, esse passo de reconhecer que eu tô com medo e mesmo assim eu vou, é porque eu tenho que ir com tudo que eu tenho. Aí, quando eu vou com tudo que eu tenho, eu transformo isso. E esse medo se torna positivo. Foi por causa do medo que eu me lancei na vida, né? Foi por causa de algo que não deu certo na minha vida que eu consegui enxergar o outro lado. Foi por algum desafio, por alguma crise que aconteceu na minha vida que eu consegui reinventar-me. É isso que a gente precisa passar. Olhar quantas vezes na nossa história a gente só teve coragem de tomar uma decisão, de agir, quando a gente passou por um desafio e a gente enfrentou esse desafio. E enfrentar o desafio é enfrentar nós mesmas. Quantas vezes a gente passa por uma doença ou um acidente e isso me leva a um outro lugar na minha história, me faz mudar a história. Se eu olho com coragem, reconhecimento, eu transformo a história positivamente.
Se não, eu olho isso como uma tragédia na minha vida, sempre. Que aquela pessoa na minha vida é uma tragédia, que aquele acontecimento na minha vida foi uma tragédia. E aí eu não faço esse olhar interior do que significa isso para mim. O que é que está rondando aqui no meu coração, o que é que está permeando, aí sim. Eu posso ir para o lado negativo. Mas se eu reconhecer, eu olho que aquela doença, que aquela situação veio para me ensinar alguma coisa, eu dou um passo, reconheço isso e vou galgando outros lugares. Eu vou olhando não só a situação, eu olho tudo que está em volta da situação, inclusive tudo que está mexendo dentro de mim. Então, esse é o panorama da gente se olhar, da gente criar a coragem, né? Olhar para dentro de si mesma, assumir o que mora lá dentro, reconhecer, aí sim, eu dou o passo, aí eu me lanço, aí eu arrisco. E aí, esse arriscar não é isso que eu falei, o arriscar sempre, gente, não é agir por impulso. Agir por impulso é inconsciente, né? Sem assumir a responsabilidade, porque agir por impulso, depois eu digo, nossa gente, desculpa aí, eu fiz por impulso. Tudo bem, você já fez um passo que eu sinto muito. Mas se você vai fazendo só por impulso no automático, você não está tendo coragem. Você está fazendo o que a vida está te trazendo e você reage, aí você reage, aí você reage. E viver sempre na reação, sem pensar no que você está fazendo, sem sentir o que você está fazendo, é repetir padrões. É estar sempre pisando no mesmo calo. É sempre a vida vai te trazer de alguma maneira. Precisa estar trazendo aí o link da mentoria Desperte, né? Então, para quem quiser, é só chegar nessa lista VIP, é só se inscrever. E segunda-feira a gente vai estar falando sobre essa mentoria. A gente vai lançar e vai falar as datas, como vai ser esse processo. Amanhã, gente, eu vou estar falando, dando algumas dicas sobre carreira, né? O que é que pode te ajudar nesse processo de carreira, de olhar para a tua história, de olhar para o teu propósito. Então, amanhã às 10h10 também, não deixe de acompanhar essa live, né, nesse horário, que também a gente vai estar dando esses toques, né, essas dicas que já são resultados, para quem sabe você poder exercitar. Então, eu queria saber se vocês têm alguma pergunta, se tem mais alguma reflexão a trazer. O meu tempo já está acabando, né, já passamos os 30 minutos. Mas talvez o que eu quero deixar para você nesse dia, né, às vezes você acorda sem ânimo, né, você acorda com o coração apertado, a vontade é de ficar na cama, não ver o mundo. Se isso vai te ajudar e você se recolher, e você reconhecer que você precisa se recolher para esse momento, faz isso. Só o cuidado é não se perder nessa dor, né, nesse desânimo. Então, se você está louco para fazer alguma coisa, mas vem o desânimo, reconhece isso. Se acolhe, reconhece que você está hoje precisando se acolher. Se acolhe, olha o que isso está significando para você e depois age no mundo. Olha o que significa no teu coração, depois volta para a vida. Porque viver com alegria, viver em busca do teu processo de realização, nesses momentos onde tem horas que bate aquele desânimo, olha para o teu coração que aí você vai criar coragem para agir. Olha para isso, mas não se perde nisso, né? Então, olha para isso, não se perde. Obrigada, Priscila, enfim, pelo apoio, né? Então, as pessoas que já me acompanham, as pessoas que sabem meu trabalho, eu faço isso com muito amor mesmo, assim. Com muitos desafios que a vida traz, cada ação que a gente realiza, mas o levantar todo dia, reconhecer que isso que está dentro de você é a possibilidade de transformar. Então, olha para isso, sabe, assim, não se perde no medo, não se perde no desânimo, não deixa que isso esconda a tua coragem, porque a coragem, gente, está dentro de cada um. A gente fica falando, ai, mas tal pessoa é tão corajosa, não é. Tal pessoa olhou para o seu coração e deu um passo na vida. É isso, Tereza, amor e coragem. Amor e coragem. É um autocuidado, é um acolhimento, é não culpar-se. Bel, tudo bom? Que bom que você está aqui. E bem-vinda às nossas lives, né? Essa live que a gente está trazendo para essas nossas reflexões, Bel.
Então, quando você acordar e perceber que o desânimo bateu, acolhe isso, reconhece isso e transforma. Não tenta esconder, não tenta entrar nesse vazio, não tenta entrar na dor, porque aí sim eu saio desse lugar de agir com o coração, né? Então, todas as vezes que isso acontecer, todas as vezes que o medo estiver vindo, não olhe que o outro tem coragem, olhe que você também tem coragem, porque a coragem está no nosso coração. Porque a coragem está no sentido que a gente dá as coisas. A coragem está no significado do que é o medo na minha biografia. Eu tenho medo porque muitas vezes na minha história isso aconteceu comigo. Reconhece isso e transforma isso. Não culpa mais o passado, porque o passado fez com que você chegasse aqui também. E o momento presente, né? Assim, então, olhar para o passado e ressignificá-lo é um ato de muita coragem, de resiliência. Você olhar para tudo o que aconteceu, para as pessoas que passaram na sua vida, é muito rico. Imaculada, Aline, você vai transformar muitas pessoas porque faz live com coração. Eu faço com coração, né? É muita coragem estar aqui todos os dias se lançando, né? Os desafios que eu tinha, uma vulnerabilidade minha, essa coisa de ficar no visível. Eu sempre trabalhei no tete a tete com a pessoa, mas quando você tá na câmera, né? Muda, né? Você não tá vendo as pessoas. E a minha história foi de lidar com as pessoas 24 horas, né? Eu lidava com as pessoas, com públicos, com rodas de conversa, com diálogos, e eu tô enfrentando essa minha vulnerabilidade, esse meu desafio que é vir fazer lives. Mas eu faço com o coração, porque eu sei que faz sentido. Porque faz sentido para mim. Eu reconheço que todas as vezes que eu tenho que ir para live, o coração aperta. Mas eu reconheço que se eu não trouxer as coisas que eu acho que faz sentido para mim e para o mundo, a coisa não sai do lugar. Então você que está aí paralisado, você que ainda está preso ao passado, ressignifica de alguma maneira. Nem que seja agradecendo, porque você é a pessoa que é hoje por causa das coisas que você vivenciou. E se tem alguma coisa ainda que você acha que precisa melhorar, assume isso, reconhece isso e cria coragem para agir com o coração. Sem impulso, sem medo, sem culpa, sem querer títulos, mas porque para você faz sentido. E a gente mostrar a nossa fraqueza interna, os nossos desafios, gente. Aí eu falo fraqueza interna quando a gente não assume mesmo. Os nossos desafios é um ato de coragem. Nem todo mundo tem a coragem de dar a cara para bater. A cara para bater não é bater literalmente, é a cara para reconhecimento. Nossa, você está dizendo que está com medo de dar essa palestra? Sim, eu estou com medo de dar essa palestra. É mostrar o lado, mas é mostrar-se, né? É mostrar-se, né? Então, é você assumir quem você é. Aí, quando você assume quem você assume tudo que está à sua volta. Quando você assume quem você é, com tudo que você tem, com os talentos, com os desafios, com o que ainda precisa melhorar, você é a pessoa mais corajosa do mundo. Não é se lançar na frente de uma bala, não é. Isso não é coragem, gente. Coragem é reconhecer quem você é no mundo. Aí você vai ser visto da melhor forma, porque você está sendo visto da forma verdadeira. Eu não estou mais com capa, eu não estou mais com máscara, eu sou quem sou. Mas eu sou quem sou querendo melhorar, querendo transformar, buscando cada vez mais ser uma pessoa melhor. É isso que vai fazer com que a gente desenvolva essa coragem. Abra o coração, né? Ontem eu falei, né? Que nosso propósito, a gente precisa abrir o coração para achar a nossa essência, né? Então, acha a tua essência, né? Abre esse teu coração, não coloca a tua vulnerabilidade como algo ruim. Mostrar a vulnerabilidade é mostrar quem eu sou, verdadeiramente, com o coração. Então, obrigada pela nossa conversa, muito obrigada pela atenção de vocês, por estar aqui mais uma vez com a gente. Raquel, né, bem-vinda à nossa live, a essa live. Amanhã, lembrando que às 10h10, oi Lua, às 10h10 eu volto aqui para falar um pouco sobre algumas dicas, né, que eu posso dar em relação à nossa carreira, né, de que maneira a gente pode olhar para a nossa carreira com alguns
passos, né, que algumas pessoas já fizeram, que deram certo, né, algumas coisas que eu já realizei, que eu já vivenciei, que eu já experimentei, que pode dar certo, algumas coisas que eu estudo, que eu sei que se a gente vai colocando em prática, pode te ajudar a olhar um pouco esse panorama da tua profissão, da tua carreira, né, dos teus propósitos. Então, você que quer participar da mentoria Desperte, lembre-se, o lançamento vai ser dia 10. Olha, gente, olhar para a carreira é muito significativo. Então, você que tem 40 anos, 50 anos, 60 anos, ou antes dessa idade, que sente um chamado de olhar para a carreira, esse momento é teu. Esse momento é o momento de você ressignificar a tua história, ressignificar a tua forma de colocar à disposição os teus talentos. E aí, na mentoria, a gente vai ter ferramentas de destravar a tua tomada de decisão, além das tuas ferramentas internas, que é o que eu estou trazendo aqui, né? De reconhecer o que você tem de potencial, né? Reconhecer os teus desafios e, com isso, a gente fazer algo a partir, né, da sua carreira, a partir desse lugar que nos dá dignidade no mundo, que nos dá força, que faz olhar para o nosso propósito, né? Para que eu vim fazer aqui nessa vida, né? Então, bom dia para vocês, bom dia a todos. Fiquem com Deus. Até amanhã às 10h10. Se você acha que esse conteúdo também pode ajudar outras pessoas, como eu falei ontem, tudo isso, gente, é para mandar para o mundo. Já está no mundo, então aperta esse aviãozinho aí, manda para outras pessoas. Essa live vai ficar gravada durante 24 horas. Então, se puder mandar para algumas pessoas, para elas pensarem nessa coisa da coragem, né? O que significa a coragem para agir. Muita gente fica sempre olhando para fora, as pessoas que agem, fica olhando, valorizando muito quem está fora, mas não valoriza a sua coragem interna. Então, se você percebe que tem pessoas que precisam dar um passo na vida, para elas, fala da mentoria Desperte também, se ela quiser também destravar uma tomada de decisão, se inscreve na lista VIP, que a gente está aqui junto nesse processo. Muito obrigada Raquel, bem-vinda de verdade, tá? Tchau, tchau, gente, bom dia para vocês, coragem para agir, coragem com o coração, olha para dentro. Beijão.